Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do canal Cérebro SGA, Sistemas de Gestão de Aprendizagem. E eu quero trazer essa edição comemorativa, Bodas de Madeira, 5 anos ininterruptos no ar, e quero trazer algumas reflexões. Primeiro, eu vou apresentar o top 3 dos assinantes do canal, depois um top 4, que foram os destaques que eu escolhi. Eu queria fazer dois top 3, mas foi maior a- acho que a importância para mim desses 4 episódios. Aí depois fazer algumas reflexões. Então, trazendo o top 3, o primeiro o episódio, ou seja, o maior visualização foi o episódio número 11, que traz a matriz de desenvolvimento, onde eu faço uma comparação com filogênese, ontogênese e sociogênese nas 4 faixas etárias, na infância, adolescência, adultez e longevidade. E aí eu convido você, se ainda não viu esse episódio, a aumentar, né, a audiência desse episódio aí. O segundo episódio, em números de participantes, é o número 1, que é o de apresentação, que é o que eu acho que é a porta de entrada do canal, já tem 600 e poucas visualizações. E depois o terceiro em número de audiência é o episódio número 9, que eu vou falar de ontogênese, e acho que ele é a porta de entrada por episódio número 11. Depois, o top 4 que eu escolhi para mim, primeiro foi o episódio da origem do canal, que foi aquele livrinho lá que eu escrevi com o pessoal lá do Instituto de Educação, né, que foi eu, o Breno, ah, e o Lucas. Aí lá no episódio 3 eu detalho melhor, né, o que é esse livro, né? Ah, e depois o episódio número 4, onde eu comemoro o centenário de Paulo Freire. Então, para mim, né, eu acho que é muito importante. O Paulo Freire foi sempre um símbolo de resistência e tem sido um símbolo de resistência nos dias atuais, né, os desafios sociais, culturais e políticos que nós temos hoje em dia. Seria impossível compreendê-los e suportá-los sem uma compreensão da contribuição, né, que Paulo Freire dá para nós entendermos e suportarmos isso. O terceiro episódio, eu destaquei o Serenada e Tornar-se é tudo, né? Porque a Luciene Augusto, que é uma colega minha, que é psicóloga, a gente se conheceu no encontro de estudantes e ela escreveu isso no mural, né? Citando Fernando Pessoa, e eu uso isso bastante, né? Serenada, tornar-se é tudo. Até na reflexão, no fechamento desse episódio hoje, eu vou resgatar esse processo. E depois o quarto episódio que eu destaquei, não tanto pelo episódio, mas pelo evento, que foi o episódio do dia 18 de dezembro, que seria o número 72, aonde eu, né, apresentei o prêmio do educador do ano, né, que eu recebi da Câmara Municipal, né. Entendo que é o Oscar Curitibano da Educação, então eu fiquei muito lisonjeado, né, com essa comenta. Bom, então a partir da apresentação desses destaques aí, desses 7 episódios, eu queria fazer algumas reflexões do que tem sido esses 5 anos. Entendo de que manter o canal é um processo de resistência, né? Resistência no sentido de procurar, não regularmente, mas continuamente, colocando os episódios que eu espero que ajudem vocês no processo de reflexão, desenvolvimento e aprendizagem. Esse é o foco principal, do canal, e resistindo para não cair numa certa lógica, né?
do YouTube, da internet, de ser sensacionalista ou oportunista, de usar os escândalos, né, para aumentar a audiência. Então, eu entendo que a audiência que eu tenho é uma audiência honesta e fiel e não simplesmente um conjunto do pessoal vai com as outras, né? Que tem sido os seguidores, até de uma maneira alienada, né? Dentro do que é a internet e as mídias sociais e os seguidores. Então eu vejo que tem eu consigo resistir, né? Com uma seriedade, e fico contente de ter pessoas sérias seguindo o canal. A segunda questão é a própria mudança. Eu fui olhando agora há pouco o canal e olhando que historicamente ele vai tendo algumas reconfigurações, eu vou mudando a capa, eu vou mudando o estilo, algumas coisas eu vejo que é meio que a lógica da internet que exige, obrigue algumas regras, né, a serem seguidas, outras eu fico meio triste de abandoná-las, porque eu particularmente até gosto, então eu vejo que ela vai tendo uma mudança e algum dinamismo, e tem que acompanhar e ter esse dinamismo para ter o fôlego, né, de continuar com o canal. E eu já vi muitos canais começarem e não passarem de três ou quatro episódios. É um tanto quanto árduo, né, você manter a tal da regularidade. E por um outro lado, eu admiro cada vez mais muitos influencers e YouTubers que conseguem manter uma regularidade, ter canais sérios, fazer coisa legal. Então, eu vejo que a internet tem tudo, né? Tem uma enciclopédia mundial com conhecimento vasto, mas também tem muita porcaria. Então, precisamos garimpar. Então, tem coisas boas e coisas ruins. Eu vejo que eu estou no fôlego aí, né? Não entendo que meus episódios sejam espetaculares, mas não são porcaria, né? Modestamente. Por outro lado, né, eu vejo que eu estou tateando, né, dentro do YouTube. Junto disso, eu vou trabalhando com a questão do cérebro, agora cérebro SGA, então vai tendo esse avanço, essa melhoria, essas mudanças, e isso reflete também na minha própria personalidade. Eu vejo que nesses 5 anos de canal, quanto que eu tenho refletido, né, sobre o que eu sei, quem eu sou, o que eu tenho sido, ou ser, né, o ser e tornar-se, que eu falei que eu ia retomar agora, né? Então, esse ser é nada e tornar-se é tudo. Então, quanto que o canal ele faz parte desse processo de ser e tornar-se, então ele gera várias reflexões e acabam trazendo desafios pessoais de mudança de personalidade, de compreensão da realidade, e acaba tendo um efeito sinérgico, né? À medida que eu vou evoluindo, avançando no canal, o canal vai me transformando e permitindo uma evolução e o desenvolvimento. E aí, então, encerro com gratidão, né? Agradecendo você por estar aí. Aí eu fico muitas vezes me pergunto, poxa, mas para quem que eu faço esse canal, né? Algumas vezes eu digo assim, eu faço por mim e para mim, e outras vezes eu digo assim, poxa, eu tenho uma audiência que é fiel e eu preciso respeitar, né, essa fidelidade. Então eu procuro equilibrar isso, né? Fazer algumas coisas que eu gosto, do jeito que eu gosto. E aí, para mim, algumas vezes, manter uma seriedade que leve a um processo de desenvolvimento e reflexão daqueles que acompanham o canal. Então, parabéns para nós, muito obrigado pela sua presença e até breve. Tchau, tchau.